texto da nossa mensagem é o texto de Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8, que diz o seguinte: Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Que o Espírito Santo nos conduza nesse momento, e como é um texto que fala de sabedoria, sabedoria do céu, por isso cantamos esse hino, porque precisamos que o Espírito Santo, de fato, nos mostre e nos traga essa sabedoria. O assunto principal é sabedoria. Quando tratamos de um assunto que, na verdade, ele é bem vasto, nós poderíamos abordar várias coisas sobre isso. Então, nós primeiro precisamos definir o que é sabedoria para nós, seres humanos. Quando fala em sábio e sabedoria, o que vem à sua mente de primeiro momento, assim? Quando alguém diz, o fulano de tal é muito sábio, o que ele está dizendo com isto? Uma coisa é sabedoria e outra coisa seria conhecimento. Nós temos que fazer essa distinção entre sabedoria e conhecimento. Por exemplo, conhecimento em qualquer profissão que nós temos à disposição no mundo, é possível você aprender, você adquirir conhecimento em tal profissão para desempenhar aquela função. Qualquer pessoa aqui, por exemplo, um médico não nasceu médico, ele foi estudar, né? Um advogado, ele vai estudar, ele precisa adquirir conhecimento na sua área, assim como todas as outras profissões e até profissões de braçais, de como fazer melhor essa profissão, executar melhor o trabalho. Se a gente estudar, adquirir conhecimento, a gente desempenha melhor. Por exemplo, então, sabedoria para alguns pode ser um conhecimento adquirido em uma área e ele desempenhar bem aquilo, pode ser o conhecimento. E esse conhecimento, então, como eu disse antes, ele é possível e ele está ao alcance de qualquer um de nós, seja lá qual for a profissão. Tá? A gente pode não ter o dom para tal profissão, mas aí é diferente, mas conhecimento você pode ter sobre certas profissões. Os reis e autoridades sempre necessitaram de sabedoria para poderem exercer o seu poder sobre a nação toda, né? Eles precisaram, tanto é que Salomão pediu essa sabedoria. E essa sabedoria que ele pediu direto a Deus, por causa disso, ele se tornou o homem mais sábio do mundo. Nunca houve e nunca haverá um homem tão sábio quanto ele, nesse sentido agora de conhecer e exercer bem a função e a sua profissão. O mundo define sabedoria então desta forma: primeiro, a qualidade ou característica de quem é sábio. É uma qualidade de quem é sábio. Acúmulo de conhecimento sobre assuntos diversos, erudição, saber, sapiência, né? O cara que sabe muita coisa. Então, isso é apenas algumas definições que o dicionário traz. O que sabemos fazer, irmãos, é dom de Deus. Pense na sua profissão agora.
Se você exerce a sua profissão com amor, com alegria, e você se vê constantemente somente nela, e aquilo te traz satisfação, provavelmente esse é o dom que o Espírito Santo te concedeu. E nessa profissão, com esse dom, ele te dá também condições de você ter uma renda, de você sustentar a sua família e de você poder até mesmo com ela auxiliar os demais. Esse dom pode ser também o dom especial de ser mãe e de ser pai, que é concedido para nós, seres humanos. Mas vamos falar aqui, ele está falando de uma sabedoria divina, uma sabedoria especial. E essa sabedoria divina é outra coisa. Ela está registrada em 1 Coríntios 1:24, que diz assim: porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Para Deus somente é sábio quem crê em Jesus Cristo. Essa sabedoria divina é para aquele que de fato tem Cristo em seu coração e na sua alma. E eu comparo isso mais ou menos desta forma: aqui nós temos um objeto comum, mas imaginem que esse objeto, ele é o mais caro do mundo. Ele é um objeto que, se juntasse os milionários, os bilionários, os trilionários para comprar esse objeto, eles não conseguiriam comprar. Ele é o mais caro. Ele é o único. Não há como fazer uma réplica dele. Não há como buscar ele em outro lugar ou termos cópias dele. Ele é o único. É impossível você copiar esse objeto. Ele é capaz de resolver todos os seus problemas. Todos os seus problemas. Esse objeto, ele tem o poder também para resolver os problemas deste mundo e os problemas da eternidade. Agora imaginem eu oferecer esse objeto para alguém de vocês. Para qualquer pessoa. E a pessoa diz: eu não quero esse objeto. Eu não quero ele, eu não me importo com ele. Você pode fazer com ele o que você quiser. Na visão bíblica, a pessoa que nega esse objeto seria um tolo. Porque o objeto que é oferecido é Cristo Jesus. E eu não estou tratando aqui que nós temos o poder de colocar fé no coração. Não é isso. Mas esse objeto, ele já foi oferecido para cada um dos que estão aqui dentro, foi oferecido para os que acompanham pela internet e para muitas outras pessoas lá, milhares, milhões de pessoas lá fora já foram oferecidos. Muitos carregam o objeto em seu coração, abraçaram pela fé que foi oferecida lá na pia batismal para as crianças,
E para os adultos é oferecido pela palavra. Mas alguns preferem então pensar que isso não é tão importante assim. Que esse objeto é capaz de você encontrar em qualquer lugar. Mas não é. Ele é único, ele é exclusivo. Ele pertence para aquele que de fato olha para Jesus e crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E para quem o recebe então pela fé, esse é conhecido como um sábio. E quem o recusa é tolo. Mesmo que aos olhos do mundo ele tenha feito grandes transformações, que ajudou e que transformou multidões de vidas. Mas se ele não tem esse objeto, ele não tem nada. Ele é um tolo. Essa sabedoria, irmãos, a gente vê que ela é possível negar pela dureza do coração. Eu posso dizer: Deus, eu não quero essa tua sabedoria. Vocês têm esse poder de negar essa sabedoria e podem fazer. Todo mundo é livre. Todo mundo é livre para aceitar ou não aceitar, para crer ou não crer. Mas veja o que diz 1 Coríntios 2,14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura. E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. As coisas de Deus, irmãos, não cabem aqui dentro. Vocês não vão conseguir colocar Deus dentro da cachola de vocês, dentro da cabeça. As coisas de Deus se discernem pelo Espírito de Deus, com as coisas espirituais. Não tentam entender Deus e dizer: Deus teve que agir assim e desta forma e desta forma. Ele não cabe, isso é loucura. Pensar que por um homem pregado na cruz há mais de 2000 anos atrás, todos nós temos perdão, vida e salvação, isso é loucura. Mas e daí que é loucura? A fé é loucura. Não tentem entender a fé de vocês, fé não se entende, fé se aceita. A fé faz com que você aceite as coisas de Deus e não se explica as coisas de Deus. Talvez alguns estão dizendo assim: não, mas é muito simplório isso, é muito vago isso. Mas isso é a fé. Você explica a ressurreição de uma pessoa? Você pode não explicar. E aquele ditado que quando as pessoas dizem assim: nunca ninguém voltou de lá para dizer como é, isso é mentira. Então nós não acreditamos nos relatos bíblicos. Quantas pessoas foram ressuscitadas por Jesus, pelos apóstolos? Quantas vezes vocês mesmos contaram sobre isso? Então as coisas de Deus são aceitas pelo Espírito de Deus, e quem não tem o Espírito de Deus não consegue aceitar as coisas de Deus. Mas nós podemos falar em frutos na vida de uma pessoa que tem a sabedoria, que de fato crê em Cristo Jesus como o seu Salvador. Nós vamos falar em frutos. É uma pessoa humilde que de fato reconhece os seus pecados e reconhece a sua condição de pecador. Isso é uma característica, isso é um fruto de quem aceitou a sabedoria divina. O outro é uma pessoa que usa a sabedoria de Deus para lutar contra as tribulações da vida.
Nós precisamos de Deus para lutar contra as tribulações, contra as provações da vida. É uma pessoa que busca o reino de Deus em primeiro lugar, em qualquer situação da vida. Quando as coisas estão boas, mas também quando as coisas estão agitadas na vida. E como diz Isaías 55:6, será uma pessoa que invocará a presença de Deus enquanto ele pode ser invocado e enquanto ele está perto. Será alguém que obedecerá a esse Deus, vai ouvir a palavra, e mesmo que fere o seu sentimento, mesmo que fere a sua forma de pensar, ele vai dizer: Senhor, a tua palavra é o que importa, e não o que eu penso, o que eu sinto, ou como eu quero que o mundo seja daqui para frente. Então, para ter essa sabedoria, o temor do Senhor é essencial. E diz Provérbios: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Quem teme de fato a Deus, e eu quero que vocês pensem em temer nos dois sentidos. Tenham medo de Deus, sim. Tenham medo de Deus. Porque se você pecar e não se arrepender, tenha medo de Deus. Ele mesmo disse: não tenha medo de quem pode matar o seu corpo, mas tenha medo de quem pode matar tanto o corpo como a alma. E Ele é o único que pode matar os dois, conduzir os dois ao inferno, porque é Ele o juiz, Ele é que vai determinar isso. Mas olha como é bacana, que diante disso a pessoa que não tem nenhum estudo, ela nem sabe ler, ela talvez não sabe nem escrever o seu nome, mas pode ser uma pessoa mais sábia do que aquelas pessoas que possuem diplomas e mais diplomas, que passam anos em faculdade estudando. Quando olhamos para o nosso texto que diz: se porém algum de vocês necessita essa sabedoria, peça a Deus. Vai na fonte da sabedoria, vai de onde procede a sabedoria, que é do próprio Deus. Então nós estamos aqui tratando de uma sabedoria. O texto está tratando daquela sabedoria que vem de Deus e nos faz vencer as provações da vida. E por que precisamos da sabedoria de Deus para enfrentar as provações? Por quê? Será que nós não conseguiríamos enfrentar as provações sozinhos, sem a sabedoria de Deus? E como vimos no versículo 2 a 4, sobre o assunto, lembramos que uma provação sempre virá da parte de Deus para firmar o seu coração, para firmar os cristãos ainda mais no caminho da vida. Com a sabedoria de Deus sempre venceremos, irmãos. Por quê? Porque Jesus já venceu as lutas, todas elas. Com Cristo tudo é possível. Seja qual for a tribulação, a provação que você está passando agora, veremos que o próprio Deus estará conosco durante uma provação. Essa sabedoria mostra isso, porque Ele diz: eis que estou com vocês todos os dias. E também, sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes,
Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isso quem mostra é a sabedoria divina. E também, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Somente com Deus veremos isso. Só um sábio com o Espírito Santo buscará orientação na palavra de Deus no momento da provação. Sabe por quê? Porque da palavra é que vem a orientação que diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Palavras de Deus, sabedoria de Deus. Segundo Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Palavra de Deus. Busquem palavra de Deus. O sábio buscará a palavra de Deus, porque sabe que são palavras fiéis e verdadeiras. O sábio se desviará do mal. Assim como Jó tomou essa decisão, e Jó disse assim, o livro de Jó 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Somente com a sabedoria de Deus, o homem se desviará do mal. E essa é a nossa orientação. Não vai apoiar o mal, vai se desviar do mal. Essa sabedoria não é dada a qualquer um, é oferecida, mas infelizmente não é dada, porque muitos a recusam. Mas ele diz: se você precisa dela, peça a Deus, busque a Deus, e Ele vai te dar esta sabedoria. Tenha humildade de pedir, tenha humildade de dobrar os joelhos, tenha humildade de reconhecer a necessidade que você tem da ação de Deus, e Deus vai conceder isto. Deus quer nos tornar maduros na fé, maduros, conscientes, sabendo por que nós somos cristãos. E ele diz: para que vocês não sejam como a onda do mar, que o vento agita de um lado para o outro. Em certo sentido, essas palavras estão reproduzindo o texto de Efésios, que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e pleno conhecimento da verdade, conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Infelizmente, irmãos, muitos abandonam a fé. Muitos outros são agitados como uma onda do mar, como um caniço que fica lá agitado, anda de lado para onde soprar o vento,
E o que isso tem a ver? Infelizmente, de repente, do nada, muitos irmãos dizem que o nosso batismo, por exemplo, não presta, ele não serve. Porque ele é um batismo que batiza crianças e nós não deveríamos batizar crianças. E aí se mandam para outras denominações religiosas, e vocês devem saber que isso acontece. E cada um tem a liberdade de seguir o seu caminho, se assim o desejar. Mas só para mostrar para vocês que o texto bíblico não mente. Ele quer que sejamos pessoas maduras. Se vocês estão sendo provados, meus irmãos, provados na fé neste momento, peça sabedoria a Deus. Ele vai te conceder ela. Ele vai dar isso para você. Ele sempre dá, porque Ele não quer nos perder. Ele quer que resistimos às dificuldades, mas na verdade, que não troquemos a verdade por outras coisas do mundo, só para satisfazer e agradar o mundo. O pior caminho é duvidar de Deus e do seu poder. E olha o que ele diz, que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Seja firme na fé. Nos dias de muita felicidade, seja firme. Mas no dia que vier a tribulação, a provação, seja firme. Confiemos em Deus e depositemos a nossa vida em suas mãos. Porque Deus, Ele vai conceder as bênçãos dele para todos nós, para todos que pedem essa sabedoria. Uma coisa podemos ter certeza: Deus é poderoso para fazer todas as coisas, mesmo que aparentemente a gente diz, eu acho que não, acho que Deus está meio fraco em algumas coisas. Mas Deus tem poder para fazer todas as coisas. Isso Ele mostrou na sexta-feira da paixão, quando tirou os nossos pecados. Quando Ele disse, está consumado. Ele fez isso por mim e por vocês. Então Ele tem poder sobre todas as coisas. Entregue sua vida somente a Ele e serás eternamente feliz e abençoado em Cristo Jesus, que é poder de Deus e sabedoria de Deus para a vida eterna. Amém.